Seguindo aqui com os pingos nos is, temos um convidado agora. Falávamos mais cedo sobre a defesa da Gleisi Hoffmann, sobre o inquérito ilegal das fake news. E para a gente continuar repercutindo isso, esse inquérito, temos o convidado conosco aqui, o deputado Felipe Barros, deputado federal pelo PSL do Paraná, já aqui com a gente. Como vai, deputado? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Vitor, Augusto, Zé Maria, Fiuza. É um prazer para mim estar aqui com todos vocês. Prazer é nosso. Deputado, o que é que o senhor está achando desse inquérito aí? E, como esperado, né, o plenário do Supremo acabou mantendo a investigação. Até onde pode chegar esse inquérito do STF, hein, deputado? Esse inquérito é o maior absurdo jurídico que nós, não só jurídico, mas absurdo político que nós estamos presenciando no nosso país. É um inquérito que, convém nós lembrarmos, ele, na sua origem, ele já censurou a imprensa. Esse mesmo inquérito já foi utilizado para afastar auditores da Receita Federal que estavam investigando ministros do STF. E agora, o ministro Alexandre de Moraes utiliza esse mesmo inquérito para, basicamente, comprar a narrativa da esquerda, não só da esquerda do Brasil, mas da esquerda de praticamente quase todo mundo ocidental que está nessa onda de fake news. Só que quando, na verdade, eles mesmos são os que mais propagam fake news. Mas, então, esse mesmo inquérito está sendo utilizado para perseguir, na prática, apoiadores do presidente Bolsonaro, para tentar calar deputados federais ligados ao presidente, para tentar calar influenciadores da internet. Então, esse inquérito é um inquérito sem pé nem cabeça e, vergonhosamente, o Supremo Tribunal Federal, por seu corporativismo, com exceção do voto do ministro Marco Aurélio, o STF legalizou algo ilegal e inconstitucional. Augusto Nunes, sua pergunta ao deputado Felipe Barros. Augusto. Deputado, eu estou interessado no seguinte, eu queria saber se os autores desse projeto, eles definem, se os autores, os responsáveis pelo inquérito, o responsável, no caso, o ministro Alexandre de Moraes, mas se os deputados que estão discutindo também essa lei das fake news, se eles conseguem dizer o que é fake news. Por exemplo, eu acho que é preso político, fake news. Eu acho também que fake news é que a Dilma Rousseff fala português. Ela fala um dialeto ininteligível. Então, eles já definiram, o senhor já conseguiu descobrir o que é fake news? Augusto, eu fiz parte da CPMI das fake news. E desde o momento em que essa CPMI foi criada, eu sempre ressaltei que, se querem discutir o que são fake news, em primeiro lugar nós precisamos conceituar fake news. Até hoje esse conceito não veio. Então hoje fake news é utilizado como um argumento para censurar as opiniões que a pessoa não gosta. Porque veja, o Partido dos Trabalhadores diz que impeachment foi golpe. Olha só a que ponto nós chegamos. Essa é uma fake news. É uma fake news, inclusive, que macula a imagem do próprio Supremo Tribunal Federal, porque vocês e os nossos ouvintes vão se lembrar que o STF decidiu o rito do impeachment, antes do processo de impeachment ser iniciado. Então, toda vez que o PT fala que impeachment é golpe, ele está maculando a imagem do Supremo Tribunal Federal e o PT está propagando uma fake news. Mas isso o ministro Alexandre de Moraes nunca teve interesse em investigar. Então, hoje, essa desculpa das fake news, esse argumento das fake news, é utilizado para censurar aquelas pessoas que têm uma opinião diferente da opinião da esquerda, para censurar pessoas, em especial nesse caso de agora, censurar as pessoas ligadas ao presidente Bolsonaro e censurar a própria imprensa. Próxima pergunta, José Maria Trindade. Diga, Zé. Pois é, e veja bem, é o mesmo assunto tratado de formas diferentes, né? O Senado tenta votar hoje, há pedidos para adiar a votação do projeto que regulamenta, né, o combate às fake news, que passam a ser injúria, difamação e calúnia, e com penas maiores, com o argumento de que o dano é proporcionalmente também muito maior. E esse inquérito, essa coisa do Supremo Tribunal Federal, onde os ministros do Supremo se arvoraram aí de
determinador, o que é verdade na história, o que é verdade no mundo. Enfim, as críticas são fake news para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Nesse embate aí, deputado, quem é que tem razão? Quem é que vai ganhar legalmente o poder de regulamentar e estabelecer isso? Zé, eu sou da opinião que quem tem a prerrogativa de decidir aquilo que é fake news ou não é o povo, é a população. É através de uma imprensa livre, é através de uma internet livre, é através desses meios que a população pode ver notícias, muitas vezes, conflitantes sobre o mesmo fato e decidir aquela versão que ela quer acreditar. Não é um órgão estatal, seja o Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, que tem as competências ou as prerrogativas de decidir aquilo que é verdade ou aquilo que é mentira. Vocês, eu não sei a opinião de vocês, mas eu, Felipe, não quero um ministro do Supremo Tribunal Federal decidindo aquilo que eu posso ou não acreditar. Isso é uma prerrogativa do povo, da população. Guilherme Fiuza, mais uma pergunta, Fiuza. Deputado, fica parecendo, quer dizer, evidentemente que são inquéritos terríveis e que estão incomodando a sociedade, né? A gente vê, inclusive, esse projeto a gente entende, né, porque existe um projeto de fake news, a lei das fake news, no Senado e porque o Alcolumbre está tão apressado, né, para aprovar. Porque é só você olhar nas redes sociais e procurar essas figuras, Alcolumbre, Rodrigo Maia, Alexandre de Moraes. Eles não devem nem ver, porque eles aparecem muito mal na foto, sempre, né? Sempre. E tentaram, durante um tempo, dizer que isso é um gabinete do ódio, que isso é uma orquestração, que são grupos assim, assado, só que, a não ser que o gabinete do ódio tivesse tomado toda a internet, né? Porque são reações avassaladoras contra esses personagens, eles devem se sentir muito incomodados. A minha pergunta para o senhor, deputado, é a seguinte: evidentemente que tem que cessar esses arroubos. Agora, na contabilidade política, não são os perseguidos que estão ganhando nesse momento? Porque eles querem calar, né? Aqueles que eles acham que são a seita do Bolsonaro não estão percebendo que é um país, né? Não estão percebendo que é uma opinião pública, querendo uma agenda de reconstrução, etc. e tal. Então, você não acha que no placar atual do jogo, apesar desses arroubos, que muita gente diz, pô, mas isso vai até onde? E, de fato, é muito inquietante. Mas, em termos da contagem política, você não acha que eles estão perdendo esse jogo? Fios, eu acho. Eu até publiquei esses dias no meu Twitter, dizendo que os ministros do Supremo Tribunal Federal poderiam fazer uma consulta pública. Vamos fazer um plebiscito. Vamos ouvir o que grande parte da população acha da conduta dos próprios ministros. E aqui eu quero dizer o seguinte: criticarmos os ministros do Supremo Tribunal Federal não significa criticar o Supremo Tribunal Federal. As pessoas que estão lá são passageiras. As pessoas que estão lá não só podem, como devem ser criticadas toda vez que fizerem algo que a população não concorda. Então, sim, eu também acho, concordo com você, mas veja, esses dias me perguntaram o seguinte: Felipe, qual o risco do presidente Jair Bolsonaro romper com a ordem democrática? Eu respondi o seguinte: olha, a ordem democrática já foi rompida. Esses dois inquéritos do Supremo Tribunal Federal romperam com a nossa ordem democrática, rasgaram a nossa Constituição Federal. Então, hoje nós temos uma Suprema Corte, que constitucionalmente deveria ser o órgão que zela a nossa Constituição Federal. Nós temos uma Suprema Corte que rasgou a nossa Constituição Federal. Então, é importante que as pessoas também saibam e tenham a consciência disso, de que liberdades individuais estão sendo tolhidas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, garantias processuais estão sendo tolhidas, estão sendo desrespeitadas, decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, decisões de antes, estão sendo descumpridas. A súmula 14 do Supremo Tribunal Federal
ela garante o acesso aos autos na sua integralidade. Até hoje, não só o meu advogado, como o advogado de outros que estão arrolados naquele inquérito, nós não tivemos acesso. O ministro Alexandre de Moraes, no julgamento da ADPF, ele disse que não só garantiria, mas que já havia garantido acesso integral aos autos. Mentiu. Ele deveria se declarar suspeito, porque ele está dizendo uma mentira, uma fake news. Então, veja, nós precisamos de ministros do Supremo Tribunal Federal que respeitem a Constituição Federal, que respeitem as liberdades individuais. Toda vez que os ministros do STF quiseram fazer política, fizeram errado. E aí a população os critica, eles não gostam, e daí eles instauram um inquérito inconstitucional para perseguir essas pessoas. E para tudo isso, eles utilizam o seguinte argumento. Vejam só a lógica do argumento do ministro Alexandre de Moraes e de seus colegas ministros. Eles dizem que existe uma associação criminosa entre ativistas políticos, influenciadores digitais, militantes, deputados federais e empresários. Esse é o argumento que eles estão utilizando. Eles ignoram completamente o próprio funcionamento das redes sociais, dos influenciadores, etc. Então eles construíram uma narrativa toda para perseguir aquelas pessoas que os criticam. Aí eu deixo a seguinte pergunta. Vocês vão se lembrar que algumas semanas atrás, o ministro Celso de Mello divulgou uma carta, no meu entender, criminosa, porque chama os apoiadores do presidente Bolsonaro de nazistas. Algumas semanas depois, um cartunista faz uma charge dizendo que o Jair Bolsonaro era nazista. Essa charge foi transformada numa grande bandeira e exposta nas manifestações de Brasília no último domingo. Se eu for utilizar o mesmo argumento do ministro Alexandre de Moraes, então eu tenho que entender que existe uma associação criminosa entre o ministro Celso de Mello, deputados federais que participaram da manifestação, ativistas políticos e o cartunista. Então, foi construído um argumento absurdo pelo próprio ministro Alexandre de Moraes para criticar quem pensa diferente e, para isso, ele está violando liberdades individuais e rasgando a Constituição Federal. Ô, deputado, e deixa eu tratar de um outro assunto aqui com o senhor, que foi a indicação do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, para um cargo no Banco Mundial. Desde que foi feito esse anúncio da ida do Weintraub para o Banco Mundial, começou uma mobilização aí do senador Randolph Rodrigues, fazendo um lobby, uma campanha internacional para que os outros países evitassem, rejeitassem a indicação do Weintraub a esse cargo. E soube que depois disso, o senhor inclusive publicou aí recentemente um vídeo no Twitter, o senhor também agiu, tomou providências contra essa investida do Randolph Rodrigues. Queria que o senhor nos contasse exatamente o que é que o senhor fez e essa história toda aí. Por favor, deputado. Veja, essa cadeira que Abraham Weintraub foi indicado algumas semanas atrás pelo presidente Bolsonaro, o Brasil detém 54% dela. Inúmeros outros países detêm 46%. Então, o Brasil detém 54%, inúmeros outros países dividem os 46%. Portanto, o Brasil pode indicar quem quiser para essa cadeira. Mesmo assim, o senador Randolph Rodrigues fez ofícios criticando, tentando fritar o Abraham Weintraub, e esses ofícios ele distribuiu para as embaixadas dos países que detêm esses 46%. Então, o que nós fizemos, eu e o deputado Douglas Garcia, deputado estadual aí de São Paulo, nós fizemos ofícios, em primeiro lugar, comentando o currículo do Abraham Weintraub, a formação, os cargos que ele já teve, por onde ele já passou. Então, contamos um breve histórico da vida profissional do Abraham Weintraub antes dele ser ministro. E no segundo momento, dentro desse mesmo ofício que nós encaminhamos, nós contamos também um pouco quem é o senador Randolph Rodrigues. Então nós anexamos notícias da imprensa de que ele havia sido delatado, nós anexamos inúmeras outras notícias referentes ao seu passado e concluímos que o senador Randolph Rodrigues lhe falta ética e, portanto, não tem moral alguma para criticar quem quer que seja. Essa foi a nossa ação. Augusto Nunes, sua pergunta, Augusto. O senhor acha que o que é que vai acontecer de fato
no Brasil? Porque eu tenho a sensação de que qualquer lei, tratando de fake news, por exemplo, não vai pegar nenhuma lei, e acho que o Supremo também vai tropeçar nesse problema insolúvel, que é qual é o conceito de fake news, o que é fake news e quem vai cuidar dessa vigilância que terá de ser estabelecida. Então isso me lembra o controle social da mídia que o PT sempre defendeu. Eu queria saber o que o senhor acha que vai resultar na prática. Esses dois inquéritos, Augusto, do ministro Alexandre de Moraes, aliás, ultimamente tudo que se refere ao governo federal tem, coincidentemente, caído no sorteio para ministros que publicamente já criticaram o governo federal. Eu não sei o que acontece com esse sistema de sorteio do STF. Mas esses dois inquéritos, eu tenho a impressão que o objetivo deles é um só. É tentar desmobilizar a base do presidente Bolsonaro para, com isso, gerar um clima propício para ou um pedido de impeachment ou então a cassação da chapa no Tribunal Superior Eleitoral após os 2 primeiros anos, o que abriria caminho para uma eleição indireta de alguém, certamente, do Congresso Nacional. Eu tenho a impressão que é isso, que, de fato, algumas pessoas do Congresso Nacional querem o impeachment acima de tudo, ou querem tirar Jair Bolsonaro da presidência acima de tudo, eu não tenho a menor dúvida. Que existem pessoas que estão se utilizando do Covid-19, do coronavírus, para tentar enfraquecer o governo Bolsonaro, eu também não tenho a menor dúvida. Mas, para um impeachment ou para uma cassação de chapa prosperar, nós sabemos que tem que ter um fator que até agora esse fator eles não conseguiram alcançar. E qual fator é? Apoio popular. O presidente Bolsonaro tem apoio popular. Então, esses dois inquéritos servem para tentar desmobilizar a base popular que o presidente Bolsonaro tem e assim gerar esse clima. O objetivo deles, do Supremo Tribunal Federal, não é discutir fake news. O objetivo deles não é discutir manifestações antidemocráticas, porque se o STF tivesse preocupado com manifestações antidemocráticas, eles deveriam ter colocado o MST, eles deveriam ter colocado o MTST, eles deveriam ter colocado a CUT, que antes do impeachment da Dilma, o presidente da CUT, dentro do Palácio do Planalto, disse que pegaria em armas. Então, o objetivo do Supremo Tribunal Federal não é discutir nem fake news, nem manifestações antidemocráticas. É, sim, gerar um clima propício, desmobilizando os deputados, desmobilizando os apoiadores, os influenciadores que apoiam o presidente Bolsonaro, tentando gerar um clima para o impeachment ou para a cassação da chapa, para a eleição indireta, em que certamente Rodrigo Maia tentaria se candidatar para presidente da República. Porque o Rodrigo Maia sabe, inclusive, que se for por voto direto, ele tem menos voto do que o meu síndico do meu prédio. Né? Então, teria que se eleger através de eleições indiretas. Se uma lei for aprovada tentando regulamentar essa questão das fake news, essa lei simplesmente, eu tenho a impressão que também não vai pegar, como a gente diz na linguagem popular. Hoje o povo já se acostumou com a internet livre. É claro que quando eu falo com a internet livre, é importante pontuar que existem pessoas que de fato extrapolam o limite legal e para esses casos já existem os remédios. Tem o Código Penal, calúnia, injúria, difamação. Nós não precisamos de uma censura da internet, nós não precisamos de uma regulamentação da mídia. Fake news se combate com mídia, com imprensa livre e com internet sem censura. Deputado, e deixa eu voltar à questão aí da troca no Ministério da Educação. Queria que o senhor fizesse uma avaliação aí da gestão do agora ex-ministro Abraham Weintraub, como o senhor avalia ter sido o desempenho dele à frente do MEC e qual o senhor imagina que será a grande tarefa do próximo ministro, quem quer que seja. Qual vai ser a grande missão do novo ministro da Educação, deputado? Veja, a educação brasileira, ela é pífia. E eu não estou aqui criticando os professores, não. Eu estou criticando o nosso modelo educacional. E quem está falando isso não sou eu, são os testes internacionais. O Brasil sempre está lá nas últimas posições dos testes internacionais. Então a educação brasileira ela é horrível, ela é pífia, ela é vergonhosa. Eu tenho a convicção de que os próximos ministros da educação, assim como o ministro Abraham Weintraub, têm que se dedicar no ensino básico, na alfabetização.
Se nós tivermos, ou se nós continuarmos com uma alfabetização que não alfabetiza, não adianta nada. Então, antes da pessoa, antes da criança, antes do adolescente entender geografia, entender história, ele tem que aprender a ler direito. Nós temos hoje um índice altíssimo de analfabetos funcionais. Então, eu acho que o grande foco, não só do ministro, do próximo ministro da Educação, mas o grande foco do Brasil como um todo, tem que ser a alfabetização. Sem isso, nós continuaremos com índices horríveis, índices vergonhosos nos grandes testes internacionais. Daí entra na seguinte discussão, né? E Paulo Freire? Por isso que eu falo o seguinte, bom, Paulo Freire de fato é o patrono da educação brasileira, porque é graças à pedagogia dele, que só o Brasil utiliza, que nós estamos nesses locais, nesses índices horríveis a nível educacional. Então o grande foco do ministro da Educação, do próximo, é focar na alfabetização. Sem isso, não adianta gastar milhões e milhões e milhões de reais nas universidades. Estamos ouvindo aqui o deputado federal Felipe Barros, do PSL do Paraná. Quem faz a pergunta agora é José Maria Trindade. Diga, Zé. Eu queria saber, deputado, como é que esse grupo que apoia o presidente Jair Bolsonaro vê a indicação, aí, a possibilidade de uma mudança no Ministério, deixa de ser aqui aquela disputa ideológica do Weintraub e do ministro anterior, para a entrada ali de um ministro que possa atender politicamente, possa conversar politicamente. O senhor vê com bons olhos essa mudança? Zé, eu acho que o próximo ministro, ele necessariamente tem que combater e continuar combatendo, como o ministro Abraham Weintraub fazia, continuar combatendo os grandes poderosos que dominaram o MEC por muito tempo. Nós sabemos que inúmeros interesses, inclusive financeiros, comandaram o Ministério da Educação nos últimos anos, nas gestões presidenciais passadas. Então, necessariamente, o próximo ministro da Educação tem que ter uma postura, de fato, aguerrida, saber para onde quer chegar, saber aquilo que ele quer combater e, acima de tudo, o que precisa ser feito para corrigir os rumos da educação brasileira. Então, se vai ser uma pessoa que atenda mais os deputados, isso é ótimo, isso é bacana. Mas ressalto aqui que o ministro Abraham Weintraub sempre esteve de portas abertas, não só para nós, deputados da base, como inúmeras vezes eu mesmo presenciei deputados de oposição saindo do Ministério da Educação porque buscavam algumas informações de lá. Então, eu acho que o próximo ministro da Educação, necessariamente, não é possível nós construirmos nada sem destruir alguma coisa. Então, é necessário que se destrua esse aparato burocrático, esse aparato corrupto, essas grandes corporações que dominaram o Ministério da Educação nos últimos anos, para aí, então, construir um novo caminho para a educação brasileira. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza. Deputado Felipe Barros, o Randolfo Rodrigues, que apoia ali jogar retroescavadeira em cima de polícia e tal, ele naturalmente foi escalado, né, para fazer essa tentativa aí de barrar o ex-ministro Weintraub lá no Banco Mundial. Agora, o senhor consegue entender por que, digamos, a oposição que elegeu o Randolfo para fazer esse papel, por que ela está gastando tanta munição com o Weintraub? Será que é uma estratégia correta isso da parte da oposição? Eu sei que não lhe cabe avaliar, mas causa espécie, porque assim, é comum, né, o governo, um ex-ministro, assumir um cargo numa instituição multilateral, no exterior, né, isso acontece muito, aconteceu na política brasileira aí ao longo dos anos, e agora eles estão indo atrás do Weintraub lá fora, querendo cancelar dessa maneira assim, meio colegial, né? O que há por trás disso, deputado? O ministro Abraham Weintraub acabou, na minha visão, Fiuza, se transformando num símbolo de defesa da liberdade de expressão. Isso porque aquela fala que ele teve naquela reunião ministerial, que foi divulgada ilegalmente pelo ministro Celso de Mello, essa fala certamente tem uma aderência muito grande perante a população brasileira. E o ministro Abraham Weintraub, ex-ministro, ele foi punido, está sendo punido, foi indiciado dentro daquele inquérito e teve que sair do Brasil,
Aconteceu tudo isso com ele porque um ministro do Supremo Tribunal Federal, na minha visão, cometendo um nítido caso de abuso de poder, ele resolveu divulgar aquela reunião na íntegra, uma reunião estratégica, uma reunião em que o presidente da República discutia temas estratégicos de segurança nacional, inclusive com os próprios ministros. Eu gostaria muito, inclusive, de saber o que os ministros do STF conversam nas suas reuniões secretas, comendo lagosta e tomando vinhos caros. Então, o ministro Abraham Weintraub, ele acabou se transformando num símbolo da luta pela liberdade de expressão. E é por isso que a esquerda quer tanto combatê-lo e continua nessa saga, inclusive de uma maneira muito infantil, usando o tempo deles para mandar ofícios para as embaixadas, enfim. Mas, na minha visão, é por conta disso. O Abraham Weintraub acabou se transformando num símbolo da luta pela liberdade de expressão que está sendo vilipendiada no nosso país pela corte que deveria resguardar a nossa liberdade de expressão. Muito bem, ouvimos aqui o deputado federal Felipe Barros, do PSL do Paraná, esteve com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado pela entrevista, deputado. Boa noite. Boa noite, para mim foi um prazer estar aqui com vocês, discutindo esses assuntos do nosso país. Um grande abraço.